o maníaco do parque era um que falava: "Ah, são trouxas, essas meninas são trouxas". Francisco, assim que ele ouviu os passos do carcereiro indo embora, ele bateu a mão na mesa, subiu e me pegou pelo pescoço. "E se eu mato a senhora agora?" Hã. Quando o psicopata diz que vai matar, ele vai Vai matar. matar. Todo psicopata é narcisista. Calma, gente. Antes da gente falar desse assunto super legal que vocês vão gostar, ou talvez achar assim, nossa, talvez, será que eu sou um psicopata? Será que a galera vai pensar isso, Flávia, ou não? Eu acho que Talvez, né? talvez, talvez. Mas para você saber se você é um psicopata ou não, fica até o final, mas a gente não pode esquecer do nosso patrocinador, né, Flávia? Espaço Saúde Vale Sul É Shopping. um espaço incrível, com várias clínicas, um espaço cheio de profissionais e que eles têm uma preocupação que é a mesma nossa aqui do Surtadamente. Ela se preocupa muito com a sua saúde mental e o seu bem-estar. É isso mesmo, e a gente também não pode esquecer desse espaço incrível que a gente está, que é filhinho da doutora Neuza junto com a doutora Flávia. A Clínica Etos, É um espaço incrível, gente, que também se preocupa com. a saúde mental e o bem-estar. Exato. E é nesse clima gostoso que a gente vai falar sobre o quê? Sobre psicopatas. Flávia, vou deixar essa para você apresentar a nossa super convidada especial. A nossa super convidada especial, que eu estou nervosa, emocionada, é a doutora Hilda Morana. Por que que eu estou, emocionada? Porque ela foi a minha professora, né. Quando eu acabei a residência, ou eu estava no final da residência, eu já comecei a acompanhar a doutora Hilda, no ambulatório de transtorno de personalidade do Instituto de Psiquiatria da USP. E, assim, ela foi, a minha maior inspiração, né, quando eu me formei e hoje e até hoje, né, dizem que todo, bom professor fica na pessoa, né, ao longo da vida, e é isso que eu percebo, que, assim, me deu muita base em psicopatologia para transtorno de personalidade. E, assim, eu virei um motivo de chacota no último mês aqui, porque, assim, É eu fiquei mentira. faz 20 anos que eu não a vejo e eu fiquei muito feliz quando ela aceitou vir aqui no Surtadamente. Mas não foi uma felicidade só por ela vir no Surtadamente, porque, assim, a minha gratidão vai muito além, né, é uma gratidão, assim, de uma pessoa que me inspirou, que eu tenho uma admiração muito grande. E aí todo mundo agora fica rindo de tão feliz que eu fiquei esse mês. O meu filho fica assim: "Mãe, quando a sua diva vai chegar? Mãe, hoje é o dia que você vai ver sua diva", sabe. Esse aqui e a Karen ficavam: "Nossa, que exagero, o que que é isso?". As secretárias também. Então, assim, está sendo muito especial estar recebendo Mas é você, uma tá. brincadeira com carinho, tá, doutora? Por Né? ser também uma pessoa realmente maravilhosa, como pessoa e como profissional, tá. Mas, Paulo, Mas é uma honra, doutora, assim, pelo que a Flávia falou, de verdade, né? A gente brincou com ela, mas é uma honra ter uma pessoa, né, incrível como você aqui no Surtadamente. Obrigado, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E quem é a doutora? Doutora por doutora, quem é a senhora? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né, de vir aqui. A fala da Flávia me emociona, saber que eu causei tudo isso numa pessoa. Fico muito feliz, parabéns pelo seu sucesso profissional, obrigada. Flávia. E o tema é psicopatia, né. Eu acho que o importante desses podcast é as pessoas que assistirem aprenderem a não se tornarem uma vítima de um psicopata. Então vamos aprender o que é psicopatia para tentar não ser a próxima vítima. Uhum. Perfeito. Doutora, fala um pouquinho da trajetória da senhora. Assim, eu fiz o doutorado na Universidade de São Paulo, onde eu validei para o Brasil a escala Hare, né. Hare é Dr. Robert Hare, é um pesquisador canadense que bolou uma escala que faz o diagnóstico de psicopatia, mas tem que ser validado em cada país, porque cada país tem a sua diferença cultural.
E aí eu validei essa prova no doutorado da USP e ela é disponível hoje para o diagnóstico da psicopatia. Eu montei esse ambulatório na USP, que levou 1 ano para eu convencer o diretor que eu queria um ambulatório de psicopatia. Ele falou: "No meu hospital não", né, o Valentim Gentil, né, na Uhum. época. Até que eu falei: "Olha, eu vou embora do hospital, porque eu não gosto do grupo da psiquiatria forense e eu quero montar esse ambulatório. Você não deixa, eu vou embora". Ele falou: "Não, então monta". Aí eu montei esse ambulatório e a gente trabalhou juntos com a Flávia, com outras pessoas, era uma equipe, e foi aonde a gente aprendeu sobre psicopatia. Inclusive, a gente levou 6 anos, né, Flávia, até a gente chegar numa medicação que fizesse algum efeito. E a gente Uhum. descobriu essa medicação. Uhum. E aí, doutora, vamos começar então, para as pessoas entenderem o que seria a psicopatia. E qual a Certo, diferença entre um transtorno de personalidade e a psicopatia? perfeito, Flávia. Esse é o tema, inclusive, do meu livro, né? Psicopatia e transtornos disfuncionais da personalidade, que é o que a Flávia está chamando de transtorno da personalidade. Psicopata é, é um defeito de caráter. E o defeito de caráter tem uma escala, né? Tem como é que se chama isso? Uma gradação. Então, você pode ter uma pessoa com defeitinho de caráter como traço da personalidade dele, mas ele acaba conseguindo ter uma vida normal. Você pode ter uma pessoa que é mais mentirosa, usurpadora, ela ela mente muito, ela usa você, mas ela não vai te matar, não vai fazer uma grande crueldade com você, vai fazendo pequenas crueldades, né. É. Esse é o transtorno da personalidade. E essa gravidade do defeito, né, porque a psicopatia é um defeito de caráter, vai aumentando cada vez mais até chegar no psicopata. O psicopata é o fim da linha, então não tem psicopata mais severo, psicopata menos severo. Hum. Psicopata é o grave, é o severo. E qual que é a diferença quando a gente fala, por exemplo, do psicopata e o narcisista, que é tão falado hoje, né? É muito falado sobre pessoas, eu me relaciono com um narcisista, tudo mais. E às vezes as pessoas parecem que confundem, parece que é a mesma pessoa. Isso. O Brasil sempre teve uma implicância com o termo psicopatia, né. Se eu faço um laudo para o juiz e falo: "Olha, o senhor está lidando com um psicopata", né. E o psicopata, por que que é importante? Porque ele vai reincidir em crime. É a natureza dele e você pode prender, pode, tratar bem, tratar mal, dar ensino religioso, dar ensino ele vai ser é da natureza dele, ele vai sempre fazer as crueldades, as maldades, porque ele tem uma insensibilidade, Uhum. né. Que foi a sua A diferença pergunta? entre o narcisista e O o psicopata, narcisista, isso. desculpe. E o Brasil sempre teve essa implicância com o termo psicopatia. E aí os psicólogos, principalmente, inventaram que não, é um narcisista, né. Uhum. Mudou o Pra termo, né? Mudou o termo. Aham. Mas assim, todo psicopata é narcisista. Todo psicopata se acha o máximo, é Uhum. prepotente, eu sou o melhor, né. Quando a gente dá o diagnóstico para eles, que eu no meu consultório eu recebo muito pai e mãe que leva o filho para saber se o filho é psicopata. E quando o filho realmente é psicopata, e eu falo para esse filho, eu falo: "Olha, você quer saber o que você tem? Ah, a senhora vai dizer que eu sou mau caráter". Eu falei: "É isso mesmo, você
é um psicopata. Eu sou mesmo, eles ficam muito felizes É em verdade. saber, Aham. Eu né? lembro, né, no ambulatório, quando a gente falava para os pacientes lá que era psicopata, ao invés de eles ficarem tristes, Tristes. eles ficavam envaidecidos, como se estivesse recebendo um título, né, de Exatamente, Tô importância. validando Fosse. aquilo Aham. que eu já é. Não, percebi e que de eu era, né. importância Aham. também. Ah, eu Sim, sou sim. psicopata, como se fosse algo É. positivo para eles, Então, né? hoje em dia, se você falar narcisista, você tem que entender que é um psicopata, isso no Brasil, Uhum. porque o Brasil tem essa eh, dificuldade em lidar com o termo psicopatia. Você Sim. estava falando pra gente, antes, agora no almoço, que você nunca viu um narcisista puro. O que seria um Verdade. narcisista puro? O narcisista puro é aquele cara que se acha o melhor de todos, não tolera crítica, né? Enfim. Mas que tenha sensibilidade ao outro. Pois é, na verdade, na psiquiatria, o narcisista seria uma pessoa neurótica, aonde ela teve um trauma na primeira infância e daí desenvolve toda uma autoestima exagerada. Essa autoestima exagerada é própria do psicopata. O psicopata tem, na escala Hers, você tem uma questão que você pergunta para os psicopatas. De 1 a 10, que nota você se dá? Eu fiquei 5 anos em cadeia, não presa, mas fazendo pesquisa, né? E 5 anos fazendo rocha, prova de rocha. Uhum. Depois eu posso explicar o que é, e a escala Hers, porque eu validei a escala Hers pela prova de rocha, onde eu sou especialista. E o que aconteceu? Você estava falando em relação ao narcisista puro. Isso. Aí você pergunta de 1 a 10. Eles falam assim: bom, doutor, estão na cadeia, né? Estão presos. Fala, doutor, eu matei, né? Eu matei, eu roubei, eu fui cruel com não sei quem. Eu acho que uns 8 ou 9, né? 8 ou 9? Olha a prepotência deles, Exato. né? O valor que ele dá dele como ser humano, Como ser humano, como pessoa, como ele é pessoa. maravilhoso, Ou ele é seja, o problema prepotente. estão nas outras pessoas, não nele, né? Não nele, Aham. exatamente. Fracos são os outros, problemáticos são os outros. Ele se vê como diferente, mas ele tem orgulho dessa crueldade dele, dessa Uhum. Por- Porque insensibilidade. uma característica dele também é subestimar, né, a capacidade do outro a Tem reagir a razão. ele, né? Então, assim, se ele é psicopata, ele Você tem tá razão, acima, né? Flávia. Eles acham os outros muito trouxas. O Maníaco do Parque era um que falava: ah, são trouxas, essas meninas são trouxas. É, ele realmente, você tem razão, Flávia, eles desprezam o outro, Hum. né? Mas quando eles são ameaçados, aí eles são covardes. Você vê que, por exemplo, esses moleques que entram em escola e atiram, Aham. né? A gente teve vários casos em Suzano e não sei aonde. Eles se matam, em geral, eles se matam depois porque não querem ser presos. Eles não têm respeito nem pela própria vida. Eles bolam ir na escola, matar uma série de pessoas, depois eles se matam, entendeu? Sim. Porque, né? E outros não, outros realmente vão para a cadeia, mas assim, isso é uma coisa que tem que ser dita. Você tem que, se você está sendo ameaçado por um psicopata, sei lá, você entrou numa confusão, desculpe, você entrou numa confusão e está sendo vítima de um psicopata. Como é que você faz? Ele fica te judiando, Uhum. ligando, te ameaçando o tempo todo e faz a tua vida um horror. O que você faz? Ou você muda de país, Aham. né? Aham.
ou você faz com que ele tenha medo de você. E como fazer isso? Como fazer isso? É. Eu descobri isso no manicômio judiciário. Eu trabalhava lá no Juqueri e tinha um cara que cada vez que eu entrava no manicômio, ele era alto, grande, ele vinha por trás de mim. Falava, doutor, eu vou matar você. Agora, outra coisa que tem que aprender: quando o psicopata diz que vai matar, ele vai Vai matar. matar. Uhum. Isso eu aprendi com você lá. Também. Aham. Ele não tá blefando. Não tá Não blefando, blefe. ele Aham. vai te matar. Sim. E eu virava para ele e falava: "Ah, não me enche, vai embora", não é. E ele vinha de novo: "Doutor, eu vou matar a senhora". Um dia eu estava tão irritada que eu virei para ele, bati a mão na mesa, virei para ele e falei: "Olha aqui, eu acabo com você e você sabe como". Ele ficou me olhando, nunca mais apareceu. Ele ficou com medo de mim. Eu nem sabia, sabe como, eu nem sabia, não tem Eu nada ia a ver. perguntar como que a senhora tem a receita, assim, Mas pra você tinha o poder da caneta, né. Na vida real, às vezes a gente não tem muito instrumento, né, para lidar com um psicopata. De que forma que você pode medir força com um psicopata, sendo que ele não tem escrúpulo e não tem filtro e não tem nenhuma barreira? É difícil, né? É difícil, você tem que fazer ele ter medo de você, ele tem medo da integridade física, Hum. e ele é covarde quanto a isso. Então, se ele acha que você vai acabar com a vida dele, ele foge de você. Meio que você tem que fingir que é mais psicopata do que ele. Mais ou menos, você tem É. que falar: "Eu vou acabar com a tua vida". Eu tive um paciente que veio com 3 advogados no consultório, 3 escritórios. Eu não vou dizer o nome dele, que ele é uma pessoa muito conhecida. Primeiro vem a filha dele. A filha dele fala: "Ah, doutor, eu sou filha". E eu vi pelo sobrenome: Você é filha de fulano?" Ele falou: "Sou". Aí ela falou: "Meu marido tentou me matar, tentou me jogar da sacada, e meu marido vem me maltratando e toda uma história". Eu falei: "Bom, esse marido é um psicopata". Ela falou: "O que que eu faço?". Eu falei: "Muda de país, porque ela era uma pessoa bem delicada". Eu falei: "Ela não vai conseguir fazer um teatro e fazer o cara ter medo dela, Uhum. porque você tem que fazer um teatro muito bem feito". Falei: "Eu vou acabar com você e você sabe como". Mas eles conhecem as É isso vítimas, que eu ia né. perguntar. Normalmente as vítimas são frágeis, né, porque eles são covardes. Eles são covardes e essa vítima, nem sempre as vítimas são frágeis. Hum. Muitas vezes é porque o poder de sedução deles é muito alto, né. Aí passou 2 anos, ela nunca mais voltou, veio um dia o pai com os 3 escritórios de advocacia. Falei: "Nossa, e a sua filha, como é que tá?". "Tá na Inglaterra", como a senhora falou, né. Uhum. Falei: "Ótimo". Ela falou: "Mas ele continua me processando em vários processos, a minha vida é me defender dele nos processos, e ele processa os meus amigos. E eu tô cansado, doutora, o que que eu faço?". Falei: "O senhor tem que fazer ele ter medo do senhor". Aí ele falou: "Não, não é da minha laia". Eu falei: "O que que o senhor entendeu que eu disse?". "Não, a senhora falou pra", quer dizer, ele achou que eu tinha falado: "Ó, manda matar, porque você Ah, é deixa poderoso, ele ter me você". ou bate nele, né. Manda É. matar o cara, né. Ah, não foi isso, eu falei: "Você vai ter que enfrentá-lo e dizer para ele que você vai acabar com a vida dele. E aí ele vai te respeitar". Aí eu nunca mais soube do caso. É. Doutora, e por exemplo, quando tem um psicopata, ou as pessoas conhecem como serial killers, entra como nesse caso, né? Parece que eles têm uma assinatura, né? Igual, por exemplo, o Maníaco do Parque. Ele, Então, o Maníaco do Parque vai ser lançado amanhã. sim, Amanhã, e tá uma expectativa muito grande. sim. E por que que eles, né, no caso do Maníaco do Parque, parece que eles têm uma assinatura? Tem alguma coisa a ver até com o próprio defeito deles, essa Então, assinatura de todo ser. mundo tem uma personalidade, Uhum, né, própria. Você, não tem ninguém igual a você. uhum. Tem ninguém igual a Flávia. A Flávia é a Flávia.
E o psicopata também é uma personalidade única. Ela tem uma maneira de ser única. Então, ele acaba cometendo os crimes de uma forma muito parecida. Essa que é a chamada assinatura Do psicopata. do psicopata, Sim. né? Mas tem vários tipos de psicopata. Hum. Tem o psicopata que mata, esse é o serial killer, porque eles acham que matar é super excitante, porque o psicopata, e isso é uma outra dica, ele é uma pessoa desde criancinha, super excitada. As mães, você pergunta, teu filho era transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na infância, TDAH? Não, doutora. Seu filho gostava de coisas perigosas? Adorava. Adorava subir no telhado, adorava matar bicho, adorava botar fogo, não sei aonde. Eles gostam de coisas excitantes e perigosas. Aproveitando então, vamos pegar já, que as pessoas eu acho que estão bem curiosas a respeito disso. Amanhã, né, vai lançar o filme do Maníaco do Parque. Você foi, né, uma das psiquiatras forenses que mais entrevistou ele, a família dele e tudo. Vamos então, e aí, como que ele era na infância? Ele era desse tipo, a mãe fala que ele era muito levado e ela trabalhava e o pai era pescador. E ele era hiper cuidado, muito cuidado pela avó materna. A avó materna existia para cuidar dele, Hum. né? Então ele recebeu todo o carinho, tudo o que tinha. Mas desde os 6, 7 anos de idade, que ele fala que vinha, uma hora ele fala que é tio, uma hora é um O desconhecido. avô. Não, uma hora é tio, outra hora é um desconhecido. Aham. Que vinha, eles moravam na beira de um rio, que vinha e se viciava ele. Ele falava assim, ele doía, quer dizer, ele fazia penetração anal, o cara, era um abusador sexual. E o maníaco do parque falava, doía, mas ele me dava bala e eu gostava de bala. Eu falava, você gostava da coisa, Francisco, e não da bala, Aham. né? Porque o Francisco tem esse comportamento homossexual a vida inteira. A Ah, vida inteira ele foi um homossexual. Bom, mas isso não faz de não ninguém justifica. um psicopata, Sim. né? Mas Mas o ele, abuso talvez, né, um hã? abuso infantil. Ele não foi abusado porque ele gostava da coisa. Ele gostava da penetração anal. Ele gostava disso. E essa é a Então, diferença, pelo fato dele ser uma ele é um abuso criança. da pessoa. Aham. Mas ele, você fala, ele ficou com trauma de ser abusado, ficou com trauma coisa nenhuma. Ele Até por esse gostava. defeito dele, que ele já tem, não causaria um trauma nele. Seria isso? Ou não? Não, não necessariamente. Mas, enfim, ele é homossexual desde a Uhum. infância e isso não causou nenhum trauma nele, né? Entendi. Tá. Não por ele ser psicopata, mas por ele gostar da coisa. Uhum. E, e é isso. Ele Daí me deu muito trabalho, esse moleque. É. é. E a gente teve uma produtora que fez um filme, vai ser lançado hoje, né? Ou amanhã? Amanhã. Amanhã, pela Amazon, né? E eu participei, eu dei toda a entrevista, eu falei tudo que eu sabia sobre ele. E aí tem um dia que ele tenta me matar. Ele? Ele? Ele. Mas foi erro meu. Hum. Porque em cadeia, se você está dentro de uma cadeia, a cadeia tem regra. Hã. Você tem que obedecer todas as regras. Se você desobedecer alguma regra, você pode ser morto. E uma das regras de qualquer cadeia é que se você prometer alguma coisa para alguém, você tem que cumprir. Eu vi uma psicóloga ser morta, facada, porque prometeu uma resma de papel sulfite para um preso. E ela não levou. Matou a facada. Sério? Você tem que Chocado. obedecer regra. Hã. Uhum. E a regra na cadeia é:
Você atende o paciente, seja advogado, médico, parente, quem for, mas com a porta do consultório entreaberta, porque o agente carcerário está passando e vendo o que cada um está acontecendo na sala. Você não pode Aham. fechar a porta, né? E aí o Francisco entra na sala. Antes disso, ele ficava berrando, porque eu não ia atendê-lo aquele dia, eu ia atender um outro preso. E ele lá no fundo da cadeia berrando: "Doutora Hilda, doutora Hilda". Aí o agente carcerário falou assim: "Quer que eu dê um jeito nele?" Falei: "Não, né, deixa ele vir falar comigo, deve estar querendo falar alguma coisa". E ele entra na sala e fala: "Doutora, está muito barulho, posso fechar a porta?" Não Hum. pode, eu tinha que falar não, porque é regra da cadeia não fechar a porta. Mas eu falei: "Se eu falar para ele que não, ele vai achar que eu tenho medo dele". Eu pensei na hora, foi um erro pensar isso, Uhum. né. Fechou a porta, o carcereiro veio numa janelinha que Mas ele não tem. não vem algemado? Não, não vem. Ah. Nenhum deles vem algemado. Que legal. Ah, quando é entrevista fora da cadeia, tipo no IMESC, que eu Sei. trabalhava, né, Aham. muitas vezes eles vêm algemados e tal, mas na cadeia não. Imagina, gente, você em frente Hã? ao Fernandinho Beiramar não, é Maníco Maníaco do do Parque, não, Parque, Fernandinho Beiramar. Sem algema? Deve ser um sem encontro tão algema. maravilhoso. Pois é. E fecha a E porta? fecha a porta, aí o carcereiro vai fi: "Que a senhora está fazendo?" Ele É, fez, né. aham, é. Eu falei: "Ah, deixa Deixa, comigo, tranquilo, né". tá Assim na que ele boa, Tá de boa. ouviu tá de Tô com boa. maníaco aqui. o Francisco, assim que ele ouviu os passos do carcereiro indo embora, ele bateu a mão na mesa, subiu e me pegou pelo pescoço. "E se eu mato a senhora agora?" Hã, Eu fiquei com ódio dele, hã, que eu peguei a mão dele aqui no meu pescoço, hã. peguei a mão dele, tirei, empurrei com força, ele sentou, eu falei: "Você não é louco de fazer uma coisa dessa?" Ele Aham. falou: "Não, eu sou psicopata, eu não sou louco". Hã. Ai, Meu Deus, que Cada uma. risco. É. como que a senhora chegou nele, assim, né? Eu digo assim, Você como acha que se a senhora não tivesse mostrado para ele que você estava lá e não estava com medo e enfrentado, ele poderia ter continuado te matar? Não, era só para me assustar. Só para ameaçar e hum, te É. deixar Ele fez aham, muita acuado. coisa, ele provocou uma briga entre eu e a advogada, dizendo assim, ele falava: "Ai, doutora, quando a minha advogada vem aqui, eu estou escrevendo o livro da minha vida". E a advogada vem, pega o que eu estou escrevendo e faz isso, ó, né. Hã. Aí eu falei para o juiz, eu falei: "Olha, ele está contando que a advogada faz isso". Era Era mentira dele, mentira. a advogada foi para o Jornal Nacional, eu fui para o Fantástico, eu sei que deu uma briga a nível nacional. E era E tudo manipulação era dele. tudo manipulação dele, era tudo intriga, porque Intriga. psicopata, Até ele até preso ele consegue, fazer continua intriga, aham, eles adoram uma intriga. De criancinha, aham. eles viram para o pai: "Ai, pai, eu vi a mamãe com fulano". Eles fazem intriga, eles mentem muito. Todos nós mentimos, mas mentimos socialmente. Psicopata mente sem ter motivo para mentir. Só por crueldade, só para criar uma É. situação Mas a mãe de fala assim: conflito. "Filho, por que que você mentiu desse jeito?" Eu quis, não tem. Eles não Aham. têm sentimento, consideração pelo outro, nenhum. Na verdade, o psicopata ele tem um defeito cerebral, que é um defeito suborbitário, porque é a parte do cérebro que está em cima da órbita, né? Devia ser sobreorbitário, mas é sub, aham. né? Porque na verdade é a parte do cérebro, ele fica um pouco atrás dos olhos. Mas enfim, essa área suborbitária é o que dá o caráter para o ser humano. É que faz a gente gostar do outro,
a gente querer fazer uma profissão que vá melhorar a vida das pessoas, né. Eu quero ser jornalista, psicólogo, ou enfim, advogado, eu vou melhorar a vida das pessoas. Você busca se melhorar, né. Você conversa com as pessoas, você faz amizades. Psicopata, outra dica, psicopata não tem amigo, nenhum amigo. Porque ninguém quer ser amigo de um psicopata. Você não sabe que a pessoa é psicopata, mas você percebe que ela é indiferente, que ela é fria, Sim. que ela é calculista. E Não é aí você confiável. não é confiável, exatamente, Flávia. E aí você se afasta desse psicopata. Doutora, só pegar um gancho que a senhora estava começando a falar, e daí a gente acabou entrando em outro assunto que acho que é muito interessante as pessoas de casa saberem, né? A senhora estava falando que existem níveis de psicopata, e a senhora falou Isso, daquele, né, que é o que que mata e tudo mata. mais, e tem os mais levinhos, assim? Tipo Não, assim. não tem grau, o Aham, psicopata é o grau maior, sim. mas o modus operandi Hum, deles é que varia. Então tem o cara sim. que mata porque eles falam: "Ai, doutor, é muito excitante matar uma pessoa". Então eles ficam buscando quem que eles vão matar primeiro, né. Mata o primeiro, mata o resto. Aí vai matando Um atrás do em outro, porque um a começa a vir um O vício, primeiro né? deu o é. start. Primeiro deu o start, e aquela excitação faz ele querer matar de novo, né. Tem o psicopata que chama psicopata corporativo, da corporação, lembra deles? Da instituição. Ele que é o de o Cobra de Gravata? Isso. O Dr. Hare escreveu esse livro que a Flávia citou, que é A Cobra de Gravata, né. Snake in Suit, em inglês. Suit é terno, né. É o psicopata que está na empresa. E ele seduz o entrevistador, entra como funcionarinho qualquer, mas ele está almejando o cargo de chefe. Aí ele vai fazendo intriga, vai convencendo um daqui, porque eles são muito sedutores, Uhum. né. Convence um daqui, convence um de lá, faz intriga, faz aquele lá ser despedido, aquele outro lá se ferrar, desculpe o termo, né, se machucar dentro da firma, e ele consegue ser chefe. Se Uhum. você tiver um chefe onde você trabalha psicopata, você fica quieta. Você faz o teu trabalho, não se envolve com nada, porque eles são incompetentes para chefia. Então eles ficam um ano e meio, e aí mudam de vida, porque não conseguem gerenciar uma empresa, né. Hum. Mas até lá ele faz um estrago na vida das Mas quando eles chegam em pessoas. altos cargos, assim, eles também saem? Ou quando eles, por exemplo, quando eles chegam num alto cargo, ele não tem o poder debaixo das pessoas, assim? Ou também eles não se mantêm? Algumas vezes você tem psicopatas em altos cargos, mas isso é muito, muito raro, Eles Ou estão né, ele ou são mantidos lá por algum motivo, por algum né. motivo, eles estão na política também? exatamente. Nossa Eu fiz senhora. essa pergunta já meio que sabendo a resposta. Doutora, até aproveitando, né, qual que é a diferença, assim, do psicopata e o sociopata? São as mesmas coisas ou são classificações diferentes? O É, Brasil quer saber. então, é o que eu falo, o Brasil tem mania de inventar coisa, agora Aham. inventou que narcisista é igual a psicopata. E inventou que sociopata é diferente do psicopata. Sociopata é denominação americana para psicopata. Hum, Então, se você comprar um livro, o sociopata matou e foi no cinema, livro é americano. sim. O resto do mundo chama de psicopata. Uhum. Então, não tem diferença. Sim, Mas os psiquiatras do Brasil começam a inventar coisa. sim. E o nível mais, o nível não, o modo operante mais de boinha? Então, e tem o psicopata que é líder de facção, tipo Fernandinho Que eu Beiramar, falei sem querer. Aham. Marcola, esses são chefes de facções. Eles são chamados de psicopatas organizados.
Porque Uhum. o psicopata em si, ele é desorganizado, na verdade, né? Por exemplo, o maníaco do parque pega o RG da Selma, bota fogo, põe na privada e nem vê se o Se RG queim se queimou ou não. queimou, não. Ou seja, eles são assim. Mas o psicopata organizado, ninguém sabe se realmente são psicopatas. Com certeza são. Fernandinho Beiramar, com certeza é. Marcola é. Porque eles são muito cruéis, não? Muito cruéis. Mas são chamados de psicopatas organizados. O Fernandinho Beiramar, ele fica 24 horas preso, 1 hora de banho de sol, numa celinha, com espelhinho embaixo da porta e bilhete, e comanda o tráfico de droga no Rio de Janeiro, Caraca. até hoje. Então, por isso que ele é organizado. Aham. Aí um colega foi tratar de uma infecção urinária dele e falou: Mas como é que você consegue organizar o tráfico de droga no Rio de Janeiro se você fica 23 horas preso? Ele falou: É tudo. Como é que ele falou? São filiais, né? Ele falou: São todos. Eu falei: Mas você não tem medo de ser roubado? E ele respondeu: Ninguém é louco de fazer uma coisa dessa É. comigo. Realmente, porque ele Poder. manda matar. Uhum. Mas será que é por isso que eles têm essa sensação de poder? Porque eles sabem que, assim, eles podem fazer algo que nem outras pessoas vão fazer, né? Do que eles são capazes, isso também dá um orgulho para eles, Dá, né? dá. Você tem toda a razão. Doutora, eu estava lendo no seu site um artigo lá seu que estava falando assim, que, na verdade, 1 a 3% da população é psicopata. Então, assim, imagina, imagina numa sala de aula de 100 pessoas, 1 a 3 pessoas são psicopatas, é Número bastante. alto. E aí, as pessoas que têm um transtorno, né, de personalidade, que são essas categorias, né, mais leve, chega até, podendo chegar até 15%. Então, assim, eu estava vendo que um dos argumentos lá que você colocou lá é que é por isso que talvez as pessoas têm tanta dificuldade de crer no outro, né? Em relação assim à nossa convivência, ao ser humano, a gente acaba vivendo muito desconfiado, porque se você for para pensar, 15% das pessoas com que a gente convive, né, tem algum Tem, desvio de caráter, algum realmente deixa todo mundo numa situação de desconfiança, de Exato. desconforto, de eu vou só endossar o que você falou, exatamente isso. 1 a 3% são psicopatas, que é a mesma incidência ou prevalência da pessoa com vitiligo. Psicopata e vitiligo não tem nada a ver, mas o quanto eles existem no mundo é a mesma prevalência. Quando eu vejo alguém com vitiligo, eu falo, é a mesma chance de eu estar vendo um psicopata, né? Uhum. E En reforçando que não tem nada a ver um com o outro, tá, Não gente? Ela, tem ela nada a só ver com o comparou o outro, número. é só Vamos comparando a reforçar de novo. incidência. Tem nada a ver vitiligo com psicopata, mas eles incidem na mesma proporção. E você tem toda a razão, o transtorno da personalidade, que não chega a ser psicopata, é quase. Na verdade, na cadeia, eles são chamados de delinquentes comuns. Eles roubam, em geral, eles roubam, eh, mas eles não matam ninguém, né. Ah, e de fato, eles são mentirosos, são safados, tentam te usar, mas não vão ser cruéis, assim, Ao com ponto de uma ao psicopatia ponto de mesmo, uma né? psicopatia. É isso, Flávia. E isso está em 15% da população. Então, a gente tem a impressão que vive no meio de psicopatas, né? Ou Uhum. não, desculpa, que vive no meio de pessoas ruins. De fato, 15% da população é muita gente, Muito. né? Uhum. E 15% tem o transtorno Por da isso que dá, e Vamos fazer um dá personalidade. cálculo aquela, aqui na sala. mas dá a sensação, né, de que a gente não pode confiar em ninguém, né? É. Dá essa sensação de Exatamente. descrédito.
nas pessoas, no ser humano. Quando a pessoa mente muito, seduz muito, Manipula. manipula você, se afasta dessa pessoa, porque essa pessoa ou tem um transtorno da personalidade, ou ela tem um transtorno disfuncional, ou ela é uma psicopatia, um psicopata. Você Mas é difícil, né? Quando você vê, você já caiu. É. Exatamente, por isso que você tem que não acreditar em quem te trata bem demais. Quem te trata bem demais, você sabe quando a pessoa te trata bem porque ela é mais bem educada, qualquer coisa assim. Mas quando te trata bem demais, desconfia. Doutora, como que é assim, por exemplo, vamos pegar um exemplo, uma mulher, e ela conheceu um cara que é psicopata. Ela não sabe, obviamente, né? Mas como que é assim, ele assim, nos primeiros contatos, assim, ele já vai chegar assim, com aquele excesso de informações, assim, super educado, já fala que ama, já é Ô, assim. Paulo, você já está indo para o próximo Não, mas é episódio. só para deixar uma Tá? Só pontadinha uma de. É pontadinha uma não é pontadinha para falar mesmo. muito, porque É, a gente vai fazer um outro episódio só é disso. só uma pontadinha. Esse é o que É. eu chamo de psicopata conjugal. Mas no próximo podcast, a gente vai falar sobre esses casos. Uhum. E aí eu vou explicar exatamente como é a dinâmica deles. Legal, perfeito. Fica essa vontade aí. Gente, só foi uma pitada, não tem nada a ver com minha desatenção, não. Foi um spoiler. Doutora, mas assim, voltando para o maníaco do parque, não, queria perguntar para você, de todos os psicopatas, né, que você já avaliou de forma judicial, qual foi assim Pior, o cara. pior caso ou peculiaridades de cada um? Na verdade, eu acho que quem me deu mais trabalho foi o maníaco do parque, o Francisco, porque ele fez muita intriga, ele tentou me pegar pelo pescoço, ele mentia muito, ele era muito. Ele aprontou muito comigo, né? E ele está E preso ele ainda ainda? está preso, mas logo vai ser solto. Quem foi solto foi o atirador do shopping. Não sei se as pessoas Matheus. lembram do Matheus, que entrou no Era shopping com uma aluno de metralhadora, medicina, aluno entrou. de medicina da Santa Casa. Exato. Faltava 2 meses para ele se formar. E ele, a única coisa que ele se arrepende é de não ter esperado se formar, porque formado ele teria cadeia especial, que existia na época. Hoje em dia não existe mais. Mas na época existia cadeia Nossa, é especial para verdade. universitário. Verdade, uma pergunta que acho que todo mundo tem essa curiosidade, porque as pessoas falam assim: "Ai, os psicopatas são mais inteligentes". Isso é verdade ou isso é um mito? Então, não é verdade. Eles não são inteligentes. Na prova de Rocha, não sei se as pessoas sabem o que é aquele teste que não é teste, porque teste você tem a pergunta e a resposta certa. Na prova de Rocha, são manchas de tinta e aonde você vai se projetar naquilo, né? E a gente vê que eles não veem a realidade como a gente. Eles, por exemplo, você vai ver na mancha, um morcego, é uma pessoa, um bicho, enfim, você vê coisas da vida. Eles não conseguem. Eles olham aquelas pranchas, mas não vejo nada. Falei, não, pega a prancha de volta, vira a prancha, porque é um borrão, pode ver em qualquer Aham. posição. Quero que você vai me dar uma resposta. Eu vejo aqui um rabo, uma pedra caindo, acabou. Eles não conseguem ver a realidade do jeito que a gente vê, e o nível de inteligência deles é muito baixo. Eles são espertos. Esperteza é outra coisa. Eles são espertos, eles estudam você, vê do que você gosta e como eles vão te seduzir para conseguir o que eles querem. Eles são É espertos, uma eles outra forma não é não chega a ser, inteligência. não é inteligência, né? É uma outra forma
sei lá, Pra de É uma percepção, de expertise da maldade. é uma outra forma, você tem razão, Flávia. Eles são muito espertos, Doutora, mas do conhecimento do público, assim, das histórias conhecidas, assim, quais são os que a senhora teve contato? eu tive Suzane. Com a Suzane Bom, Richthofen? Richthofen, Uhum. Ah, eu fui conhecer ai, como chama? o Não, o Hospital de Custódia, no Hospital de Custódia, o Chico Picadinho o com a Chico, doutora Hilda na época. Ai, que E sabe delícia. quantos anos eu tinha na minha época, quando Ah, eu acompanhei a doutora? 20 e poucos. olha. é, Olha, novinha. É. O Chico Picadinho, ele matou a primeira prostituta, ele bebe e mata uma prostituta. Aí ele cumpriu o tempo de pena, foi solto, bebeu de novo, matou a segunda prostituta. Aí quando ele faz 30 anos de cadeia, eu falo para promotor. Eu trabalhava no fórum criminal lá da Barra Funda, em São Paulo, né, que a gente sempre vê na televisão. E eu fazia umas reuniões com os promotores. Eram 60 e poucos promotores, vinham 5, 6, 7. Mas eu estava tão brava aquele dia, eu falei para o promotor, olha, o Chico Picadinho vai sair. E a culpa é de vocês, porque vocês é que assinam a saída dele. E ele vai reincidir em crime, ele vai. Porque, em primeiro lugar, que qualquer preso, quando sai da cadeia ou do hospital de custódia, vai, é o bar. Todos eles vão pro bar. E o Chico Picadinho não pode beber, porque se ele beber, ele vai matar de novo. Uhum. E ele está há 12 anos preso, a Depois dos mais, 30. depois dos Dos 30. 30. Está 12 anos porque E eu essa achei ele um promotora. senhor tão bonitinho, educado. Ele é. Mostrou o livro que ele escreveu, eu lembro que na Você tá falando época do Chico falou Picadinho? do Chico Picadinho. Os quadros dele. Os quadros, mostrou os quadros, o livro, falou da filha. Viu, Assim, gente, um como ele é senhor, sedutor? Porque a Flávia achou ele fofo. eu O achei ele muito Chico fofo. Picadinho, a gente tá falando dele, tá? Só pra dar um É, adendo aí. E achou ele fofo, né? né? Você viu? É. Tem alguma coisa pra ficar com medo da doutora Flávia ou não? Não, Não, tá. Não, não. é vítima, né? A Só primeira pra a só vítima pra eu saber. Flávia, já passou o nosso tempinho, já passou faz tempo. 45. É porque tá tão bom o papo, É, né, gente? já. Ah, vamos. A Flávia ficou Ó, até vamos sem jeito. falar. Eu esperei tanto minha diva para essa hora, vocês estão encurtando. Brincadeira. Olha, vamos falar sobre o livro, então, doutora. O Uhum. livro da doutora Hilda, ela lançou agora, né? Não, no final de setembro, a gente está em outubro, e chama Sobre Psicopatia. A diferença entre psicopatia e traços disfuncionais da personalidade, tá? Algo que ela estava explicando aqui. E como que faz, doutora, para adquirir o seu livro? Pode comprar direto na Amazon, né? Custa R$ 89. Ou pode comprar comigo, né? Que aí vai custar R$ 7, R$ 9. Mas se eu tiver que enviar, o correio cobra R$ 10, né? Tá certo. Então, ou direto na editora Esparta, em São Paulo, né? Que também vai ser o mesmo processo de comprar comigo. Perfeito. E vocês ficam com a gente, porque agora a gente vai passar cenas da tarde de autógrafo da doutora Hilda Morana, aqui na Clínica Etos, em São José dos Campos. Tá? Isso aí. É isso aí, tá. Eu pensei que ia passar aqui agora. Aham. Fiquei esperando. Gente, gente não, doutora. Muito obrigado, viu, pela sua Imagina, participação. A gente ficou prazer. muito feliz. Semana que vem a gente vai ter mais um episódio com a doutora, que nós vamos falar sobre as vítimas dos psicopatas. Vai ser um episódio super importante, né? Doutora, Sensacional. se a senhora quiser deixar uma mensagem pro pessoal de casa pra gente finalizar esse episódio, se a senhora quiser cantar uma música, pode cantar também. Fica à vontade. Manda uma mensagem pro Francisco. Não, Não, pra brincadeira. quê? Vai se lascar, tô brincando. Não, é assim, o meu objetivo é que as pessoas não se tornem vítimas, porque nesse próximo episódio que a gente vai fazer semana que vem sobre as vítimas,
É impressionante, é muito sofrido ser vítima de um psicopata. Então, se alguém te trata muito bem, você desconfia, né? Se alguém te seduz com muita intensidade, se alguém te manipula, se alguém mente muito, né? Se alguém é desorganizado na vida, desconfia que essa pessoa possa ser um psicopata e se afaste dela, porque você vai ser cooptado por esse psicopata, você vai se apaixonar por esse psicopata e tem um detalhe: psicopata, por essa excitação natural deles, eles fazem sexo muito intenso. E os meus residentes, por exemplo, chegam e falam assim: "Ai, doutora", porque eles viram filhos da gente, né, os residentes. Eles falam: "Ai, doutora, conheci uma menina, ela é uma atleta sexual". Eu falei: "Olha, é uma psicopata". "Ai, doutora, imagina". Eu falei: "Olha que você está se metendo". Porque eles fazem um sexo muito intenso. Teve um paciente que falou assim: "Nossa, doutora, ela pediu para eu fazer coisas que eu nem fazia, eu não tinha coragem de fazer", né. E aí as pessoas acham que estão com um parceiro sexual bárbaro, né. E é tudo psicopatia. Você vai começar a sofrer na mão deles aquilo que você nunca espera para sua vida. Olha, muita gente depois do primeiro encontro e que ouviu essa mensagem da doutora, tá com a pulguinha atrás da orelha É. agora, hein? Doutora, fala um pouquinho do seu instituto, Cavipes. Ah, sim. Chegou um momento que eu comecei a me preocupar com a vítima do psicopata, né. Eu falei: "Olha, psicopata, a gente descobriu essa medicação, eu oriento as famílias como lidar com o psicopata e falo: "Você foi uma sorteada na vida, tem um filho psicopata e vai tentar", e oriento como cuidar e como dar o remédio. Mas e a vítima do psicopata, né? Quem cuida dessa vítima? Aí a gente abriu um instituto, uma ONG, que chama CAVIPS, Centro de Atendimento às Vítimas de Psicopata, CAVIPS, com S no fim. Eh, e aí a gente atende toda quarta-feira, às vezes quinta-feira à noite, a gente atende essas vítimas de psicopatas, né, Sim. gratuitamente. Sou eu, outra psiquiatra, essa psiquiatra do Canadá, são 3 psiquiatras e 3 psicólogas, todo mundo para atender a vítima. Mas é um atendimento, O é em o grupo? É um primeiro atendimento da quem nos procura, o primeiro o primeiro atendimento é sozinha, né, porque a pessoa ainda aham. quando ela faz o primeiro atendimento, ela tem uma necessidade de falar, de contar, de mostrar o sofrimento dela. Aí na segunda, na terceira, na quarta, né, aí já Já é entra com em outros, grupo. porque é muito bom para ela ouvir que o outro também tem uma história idêntica dela. Uhum. Aí ela fala: "Eu não sou a única e eu vou aprender com o outro alguma coisa", tá bom? Ok. Gente, olha, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, principalmente das vítimas, desse centro incrível da doutora, não perca o próximo episódio, não deixa de escrever aí os recados aí, o que você achou desse episódio, se tem alguma pergunta. Não esquece de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho e também de nos seguir lá. No meu Instagram, @psipaulo_siqueira. @doutora Flávia Sano. A senhora tem Instagram também, doutora? Tenho, doutora Hilda Morana, com H, Isso, Hilda com H. isso aí, E o do gente. instituto também. O o Instagram do instituto. É, é. @Instituto Cavips. É isso aí, gente. Siga aí que vocês vão ter muita informação. Então, ó, até semana que vem, quinta-feira, às 18 horas, a gente espera vocês. Beijão. Tchau. Tchau, tchau. Flávia, ainda não acabou, né? Ainda não acabou. Fica aqui para assistir as cenas da tarde de autógrafo do livro da doutora Hilda Morana. Foi incrível, gente. É isso aí.